Eu hoje sinto-me feliz a vários títulos. Acordei afónico, o que para um hipocondríaco é ideal. Prescindi de ouvir a opinião de um médico, portanto, receitei-me a mim mesmo. E não melhorei muito, já estive noutra sessão, mas esta é verdadeiramente a sessão importante. 200 anos são uma vida. São uma vida. É praticamente, é mais de um quarto da vida do país. E como, aliás, a senhora Presidente explicou muito bem, acompanhando momentos muito diferentes da sociedade portuguesa. A sociedade avança por força do individualismo liberal racionalista, do triunfo, nesse mesmo ano, do constitucionalismo, em 23 de setembro de 1822. Salvo erro, a sociedade nasce a 1 de dezembro de 22. No entretanto, o Brasil tinha declarado a independência ainda antes da aprovação final da Constituição. É um ano de grandes mudanças. E percebe-se, portanto, qual é a onda. A onda é a onda do respeito dos direitos do cidadão, na altura dos direitos, por um lado, individuais, mas também com algumas pequenas preocupações sociais, como aliás recordou. É a onda da ciência, do racionalismo significa do conhecimento, da ciência, a fundar as decisões públicas. É a crença naquilo que é, ainda na altura, a soberania nacional, ainda não era a soberania popular, mas era a soberania nacional, a meio termo da soberania popular. E, portanto, a legitimidade já não vinha diretamente para o monarca, ou porque residia nele, ou porque tinha tido inspiração superior, residia na nação, que era meio caminho andado para residir no povo. E esta visão explica o caráter muito abrangente da sociedade. A sociedade nasce, como aliás a sua divisa, o seu lema diz, para salvaguardar a segurança dos cidadãos, o que tem um duplo significado: a segurança de cada cidadão, mas a segurança dos cidadãos como coletivo. Mas nasce, por isso mesmo, muito globalizante. Pensa-se que é possível reunir numa só sociedade todas as ciências médicas. Era o estado da arte, na altura, e era a forma mais inteligente de começar. Não pensando em especializações, mas pensando na visão global que as ciências médicas traziam, e traziam pela prática, e traziam pelo ensino e pela investigação à vida dos portugueses. E depois a sociedade, foi aqui recordado, acabou por ser pioneira durante praticamente toda a sua vida em tudo o que era importante no domínio da saúde em Portugal. Foi pioneira na criação de outras sociedades especializadas. Nasceram a partir desta sociedade. A sociedade como que se foi desdobrando e os seus associados ou congêneres criavam consecutivamente sociedades especializadas. Foi pioneira nos prémios. O prémio Pfizer é um prémio, primeiro grande prémio no domínio da saúde em Portugal, que nasce associado a esta sociedade. É pioneira na ponte entre a academia e todas as realidades que tocam a saúde em Portugal. E a academia, as academias, agora aqui representadas, temos aqui as várias academias representadas. É pioneira na mobilização dos maiores nomes, quer da academia, quer da prática clínica, quer da investigação com prestígio nacional e internacional,
no quadro da sociedade portuguesa. E, no entretanto, o país vai mudando. Aqui foi recordado que vai mudando na medida em que há cada vez mais sensibilidade social. Ao pouco, as constituições liberais vão-se dando conta dessa sensibilidade social. Pelo meio ficou o período do absolutismo, que não admira, que não tenha aceite bem esta sociedade, como não aceitava outras entidades correspondentes às ordens profissionais hoje, ou às associações industriais, às associações comerciais, porque o absolutismo tinha uma visão ainda corporativa, por um lado, concentrada no monarca, mas por outro lado, corporativa. E até na visão das cortes de antigo regime da organização da sociedade portuguesa. Ora, esta sociedade correspondeu ao novo regime. E o novo regime era o regime das liberdades, da liberdade e das liberdades. Do direito e dos direitos. E é assim que a sociedade vai acompanhando o percurso do liberalismo, dá passos importantes no final do século XIX, tal como o liberalismo oitocentista. É curioso ver que não é só com os médicos que há genética, é também com os regimes políticos. Porque não deixa de ser curioso verificar que muitos dos protagonistas dos setores mais avançados da monarquia constitucional fazem a ponte para a Primeira República. Chega a haver pares do reino e governantes da monarquia que serão depois responsáveis na Primeira República. Não quer isto dizer que não tenha havido um aspecto fundamental de ruptura, porque houve. Mas essa ruptura é uma ruptura na sequência do liberalismo. A Constituição de 1911 é uma Constituição liberal que herda muito da Constituição de 22, embora herde menos da Constituição de 38 e muito menos da Carta Constitucional de 26. É o repescar o vintismo, é o repescar o setembrismo, é o repescar Passos Manuel, é repescar os revolucionários dos anos 30, logo a seguir à vitória liberal, porque essa é a grande riqueza do liberalismo oitocentista. Às vezes um pouco injusta. Dom Pedro, praticamente a seguir a ter ganho a Guerra Civil, vai a um espetáculo no Teatro São Carlos, que se esperaria de aclamação, estava lá o liberalismo em peso, e é poupado. E, aliás, nesse momento tem o seu primeiro ataque de tísica visível, de que morreria pouco depois. E é poupado pelos liberais mais radicais por ter sido condescendente em excesso para com o irmão e os absolutistas. E a condescendência era, apesar de tudo, o exílio do ramo miguelista para sempre, fora de Portugal, não podendo regressar, e só regressaria depois na ditadura. Mas isto para dizer que a sociedade foi acompanhando este percurso. Tem um período particularmente brilhante na Primeira República. De facto, corresponde a um período em que a ciência médica se vai desdobrando, se multiplicando, em que há ainda muito a noção da profissão liberal, que tinha justificado a lógica inicial das ordens. Não há ainda a ideia dos profissionais da saúde, trabalhadores por conta de outra, mesmo com independência no seu mundo específico, mas há um começo de viragem. E grandes personalidades estão presentes no final da monarquia, mas estão sobretudo na Primeira República. E aqui foram dados alguns nomes, e essa influência permanece, e essa ligação entre a academia e as ciências médicas. A genética dos médicos é um bocadinho também a genética da academia quanto ao ensino
da medicina. Hoje é menos presente, mas eu recordo da minha infância e do convívio do meu pai com vários professores de medicina, seus mestres ou seus contemporâneos, como havia uma genealogia, não só na prática clínica, mas também na academia. Isso mudou, naturalmente. Esse é o grande salto que se dá largamente na sociedade portuguesa através da democratização do acesso ao ensino superior, da abertura em termos da evolução das carreiras académicas e depois da própria evolução socializante, em alguns casos estatizante, da saúde no Estado social, no Estado social ditatorial e depois no Estado social propriamente dito, que é o Estado social democrático, Estado social de direito. E a sociedade vai acompanhando este fenómeno. É um fenómeno que perpassa as sociedades, um pouco por toda a parte, nomeadamente da Europa, e perpassa a sociedade portuguesa. E a sociedade mantém o seu prestígio intacto. Já não é a sociedade que pode cobrir tudo, mas cobre o fundamental de tudo. Deixa as sociedades especializadas seguirem o seu caminho. Já não pode garantir que todos os mestres integram a sociedade, mas certamente muitos dos melhores mestres integram a sociedade. E a sociedade não quer perder a ligação com a ciência. E aí coloca-se um problema muito interessante, que é o presente e o futuro desta sociedade. E esse presente e futuro é cada vez mais aquilo que nós precisamos, de que nós precisamos também na academia, que é a visão global. A banda estreita, que foi dominante na academia, e em certos aspectos ainda está muito presente, mas também na prática, nomeadamente também da saúde, como no domínio do direito, como no domínio de outras atividades, onde a componente liberal, entre aspas, clássica, existe muito, é insuficiente. E assistiu-se nos últimos 20 anos a um regresso à banda larga. Não substitui a banda estreita, completa a banda estreita. Aparecem nas universidades os doutoramentos transversais, os pós-docs transversais, a multiplicação da procura do entrecruzamento das ciências. É nesse domínio que sociedades como esta, e não as há muitas por toda a Europa, por todo o mundo, e não as há em Portugal com a mesma dimensão, porque as academias são realidades diferentes. As academias são realidades pensadas para serem verdadeiramente globalizantes, mas não práticas necessariamente. Acabaram por acolher realidades práticas, mas foram concebidas mais como verdadeiras academias. Provavelmente a sociedade está hoje a desempenhar uma função insubstituível, que é um bocadinho, não é o regresso à sua gênese, porque o momento é outro, mas é o de unificar, fazer convergir, dar uma visão global às ciências médicas e entrosá-las com a sociedade em todas as suas dimensões. A dimensão social, a dimensão cultural, a dimensão económica, a dimensão política. E esse é um desafio fascinante. Fascinante. É um desafio em que haverá sempre, e sabem que está presente na sociedade portuguesa, uma tensão
quanto ao protagonismo dos profissionais e quanto à intervenção dos poderes públicos. Os poderes públicos só reguladores, numa visão maximalista e abrindo caminho à afirmação da sociedade civil, como se chama agora, e há uns tempos, ou os poderes públicos reconhecendo as insuficiências da sociedade civil e entendendo que há ditames éticos, políticos e sociais que explicam que vá mais longe em termos de intervenção. Sobretudo em sociedades muito assimétricas, com clivagens muito profundas. Pois há combinações quanto àquilo que, no plano das estruturas, da organização, da prestação, da prática concreta, pode ser comungado por vários, por aquilo que é público, por aquilo que é social, que infelizmente em Portugal, numa boa dimensão, é público, uma vez que depende do financiamento público, há falta de mecenatos significativos, ao contrário de outras sociedades, e aquilo que é privado. São várias formas e com dimensões também diferentes no tempo. E, portanto, os debates são recorrentes. Eu, quando ouço alguns debates hoje, verifico que nesses debates ninguém pode pôr em causa, e nem deve pôr em causa, o valor único e inestimável das profissões ligadas à saúde em Portugal. Porque são das profissões mais nobres, mais exigentes, mais responsáveis, mais realizadoras, é verdade, mas também condicionantes da vivência pessoal, familiar e comunitária. E isso tem um valor que normalmente se atribui às funções de soberania. Pois esta é, à sua maneira, uma função de soberania. Não é de soberania do Estado, é de soberania popular. É uma função de soberania. Mas, por outro lado, há essa tensão permanente no concreto. E eu, como a senhora Presidente chamou à colação a memória de meu pai, primeiro recordo-me de ele ter ido a uma sessão. Eu era criança da Sociedade de Ciências Médicas, que não um aniversário redondo, à noite, ou de casaca, salvo erro, de casaca. Recordo-me dessa cena, porque era, enfim, um ambiente pesado, significativo, isto ainda nos anos 50, quando era Subsecretário de Estado da Educação Nacional. Uma vez que a matéria da saúde entrelaçava com a da educação, e a das sociedades como esta estava, de alguma maneira, a meio termo em termos de tutela dos dois ministérios. Mas depois recordo, de facto, já como Ministro da Saúde e Assistência, o ter estado na sessão comemorativa já menos formal, já mais adaptado aos tempos, de então, nos anos 70. Tinham passado 14 ou 15 anos, e, portanto, uma foi, salvo erro, em 57 e outra em 72. Mas, a propósito disso, recordei duas circunstâncias curiosas. Uma que me faz estar muito à vontade e muito feliz por receber a medalha dos 200 anos. Embora a tenha recebido, obviamente, como Presidente da República, mas a recebi também como cidadão. Que é, de facto, o meu pai não queria ser médico. Não é uma novidade. Ele tinha uma vocação de jurista. Ele teria sido um grande jurista. E ao longo da sua vida, depois cívica, mostrou
qualidades jurídicas raras em muitos juristas. Tinha essa apetência. Mas o padrasto não tinha o mesmo entendimento sobre o futuro dele e naquela altura ainda contava muito o condicionamento familiar e, portanto, ele foi médico à força. Foi um bom médico, mas à força. Perdeu-se o que teria sido um ótimo jurista para ser um bom médico, violentado naquilo que eu muito admirava e que quando o acompanhava miúdo num Volkswagen Carocha, que era o clínico geral. O clínico geral era um médico de família com qualquer coisa de internista. Ou, se quiser, um internista com muito de médico de família. E eu acompanhava-o quando ele ia correndo realmente vários bairros, particularmente carenciados, para ir visitar os seus doentes. E tinha uma intuição médica muito boa, mas foi médica à força porque aquilo que ele gostava mais era de saúde pública. E acabou por não exercitar muito, exercitar um pouco a saúde pública. As melhores notas na sua formatura, tirando aquelas cadeiras grandes que ele foi fazendo no meio da política, mas fazendo bem, o resto foi fazendo o melhor que podia, que a política lhe deixava, e particularmente brilhante era no domínio da saúde pública. Tanto que depois completou com conhecimentos adicionais de saúde pública e também de medicina tropical. Havia ali uma dupla vocação africana, por um lado, e por outro lado, de saúde pública, que o acompanhou depois como ministro, quando apoiou o professor Gonçalves Ferreira, primeiro em Moçambique, numa reforma de saúde pública precursora, como que piloto. Ele ensaiou em Moçambique o que depois quereria aplicar com os centros de saúde. E a sua criação e a conjugação com as caixas de previdência para estabelecer uma rede de cuidados primários. E aí foi bom essa empatia. E, portanto, eu sinto muito à vontade, porque eu precisamente gostaria de ter sido médico e fui jurista para vingar a memória do meu pai. Quer dizer, o meu pai teria gostado de ser jurista? Não foi. Eu teria gostado de ser médico, fui jurista, de alguma maneira, numa afirmação a posteriori de solidariedade em relação ao meu pai. E como eu tenho dito várias vezes, fiquei o mais próximo que é possível de médico, que é hipocondríaco, não hipocondríaco sofredor, mas hipocondríaco teórico. Gosta de teorizar sobre a matéria da saúde e, sobretudo, das patologias, com especialidades, gastroenterologia em primeira linha. Uma vez que tive uma úlcera aos 12, 13 anos de idade, e, portanto, acompanhei todo o processo, que sou capaz de explicar em pormenor, da evolução qualitativa dos cuidados clínicos no domínio gastrointestinal, mas depois tive de juntar outras especialidades que teria dispensado por causa da minha rinocinusite e, portanto, a alergologia é menos interessante, confesso, mas toda a família era muito alérgica e parte ela asmática e, portanto, tive de aderir a essa especialidade e, ultimamente, embora mais preventivo do que o resto, tenho estado a fazer algumas aberturas para a especialização cardíaca, que é sempre de bom tom na aproximação de algumas idades vocacionadas para o efeito. Pelo meio, mas isso foi um acompanhamento lateral, está ali quem testemunha isso, tentando apoiar os cuidados paliativos, que, como sabem, é uma luta antiga, fazer reconhecer, hoje já reconhecido como um domínio verdadeiramente médico e não assistencial, nem de apoio psicológico ou sociológico. Portanto, eu sinto-me legitimado para receber a medalha, porque acabo por, no respeito à lei penal, ir praticando algo
dos conhecimentos médicos, mesmo sem o título suficiente para o efeito. Agora, a outra referência curiosa, que tem muito a ver com momentos que atravessamos e iremos atravessar. Meu pai, como Ministro da Saúde, ele médico, ele apoiante de médicos, o grande problema político que teve foi com os médicos. Tendo sido mesmo, que eu saiba, o único Ministro da Saúde que recorreu a uma requisição militar e não apenas civil, entregando a direção dos hospitais a médicos militares. Portanto, desde esse momento, eu estou preparado para as circunstâncias mais variadas no relacionamento entre políticos, mesmo médicos, e médicos, mesmo políticos. Bom, dito isto, o mais importante é o elogio desta sociedade. E, sobretudo, a gratidão. E a esperança no futuro. A gratidão. Uma instituição durar 200 anos sem perder o seu caráter, sem perder os seus valores, sem perder o culto daquilo que é fundamental, é muito raro. É muito, muito raro. Por toda a parte. E o servir o país como serviu e serve. E o ser uma fonte de esperança no futuro, agora com um papel diferente do papel originário, mas sabendo adaptar-se a cada tempo e encontrar protagonistas com o dinamismo, com a iniciativa, com a pertinácia, eu diria mesmo com a teimosia da atual Presidente. Isso é aliar às qualidades da natureza científica e de prática, depois um espírito institucional que é tão importante neste país. Uma das fragilidades do nosso país foi sempre a dificuldade de institucionalização. É um problema grave, grave. As instituições perdurarem, afirmarem um espírito de corpo, terem uma alma e servirem à coletividade. E é por isso, não por ter recebido a medalha dos 200 anos, que muito antes de saber que ia receber a medalha dos 200 anos, eu tinha pensado que não podia esta sociedade ficar tendo como única condecoração uma condecoração da ditadura de 1900, bom, da ditadura que não é da ditadura, para ser justo, é da República Liberal em vésperas de ditadura. Exatamente, porque a condecoração é de 25, já havia tudo em curso para se chegar à ditadura, desde o fim da Primeira Guerra, da Grande Guerra, e dos julgamentos militares, e da pronúncio nesse julgamento da ditadura que aí vinha, porque o facto é que a condecoração com a Ordem de Santiago de Espada é de outro tempo. E, entretanto, passaram, desde 25 até 22, praticamente 100 anos, 2022, de serviço a Portugal. E então eu encontrei uma solução, que é a de, porque a Ordem de Santiago de Espada é particularmente significativa, pelo que representa de reconhecimento da ciência, de reconhecimento da cultura ao serviço de Portugal, que é encontrar outra das antigas ordens militares portuguesas, que de facto também é marcante pela ideia de serviço público, que é a Ordem Militar de Cristo. Ambas são antigas ordens militares. A Ordem de Cristo, hoje circunscrita tendencialmente ao serviço da causa pública de um prisma muito restritivo, é ajustada a estes 200 anos
da sociedade que hoje nos reúne. E por isso vou entregar as insígnias correspondentes ao título de membro honorário da Ordem de Cristo.